Namastê, muito boa noite a todos. Vamos para mais uma segunda-feira de leitura deste livro, Os Quatro Segredos Sagrados, que foi escrito por Sri Pritaji e Sri Krishnaji. É um livro fantástico, cheio de muitos ensinamentos. O meu livro, esse daqui está um pouquinho mais comportado, então ele só tem algumas partes assim que eu vou grifando, onde eu acho que é importante. Eu sempre falo, olha, essa parte presta mais atenção, mas este outro aqui, coitadinho dele, né, que é o meu primeiro livro, ele está riscado de caneta, ele tem observação escrita, acabava escrevendo alguma coisa, e aí eu decidi que o melhor é a gente ter um caderno para fazer anotação, porque é uma judiação escrever nesse livro, que é um livro de tanto ensinamento. Eu tinha o caderno, mas, de verdade, eu sou uma pessoa que não sou muito disciplinada. Estou aprendendo a ser disciplinada. E, então, como eu tenho um pouquinho de rebeldia em mim, eu acabava escrevendo no livro, porque eu achava que tudo bem se tivesse escrito, porque não haveria problema nenhum. Mas só que eu vejo que eu já estou estudando ele há bastante tempo. Comecei novamente uma leitura, a Elo, ela começou a leitura de domingo. Se alguém quiser um dia acompanhar, porque esse livro você pode acompanhar com qualquer pessoa, você pode abrir em qualquer página. A Elo começou a fazer as gravações e leitura do livro de domingo, se eu não me engano, é 7h30, não sei se é 7 horas ou 7h30 da noite. E aí, quando eu tenho estou aqui em casa, eu gosto de estar realizando a leitura, por quê? Quanto mais eu leio ele, mais vem insight. Ah, Patrícia, eu entrei ontem, eu entrei quietinha, depois que eu abri a câmera, porque na hora que eu lembrei, já estava no finalzinho, aí eu peguei a Dict, peguei o compartilhar lá do pessoal. É maravilhoso. Quanto mais você vê este livro, mais você aprende. E tá, assim, a presença da Elo, ela é uma pessoa fantástica, né? A Elo, para mim, eu falo que um dia eu quero, quando eu tiver a idade dela, talvez eu esteja como ela, assim. Ela também era um pouco rebelde, como eu. Então, a Elo, ela é uma pessoa iluminada, é uma transformer, ela é a maior hub tree do Brasil. A gente fala hub tree porque é como se fosse uma árvore mesmo. A Elo, ela é a grande mãe, a grande árvore que sustenta o Wiccan aqui no Brasil. Ela tem Eu sou muito fã da Elo, né? A Elo, ela tem um conhecimento e uma luz maravilhosa. Todos nós temos essa luz, precisamos sempre estar aí trabalhando ela. A Elo está agora, essa semana, quarta-feira, eu vou abrir a sala da Elo de meditação. Se alguém quiser, 6 horas da manhã, estão todos convidados. Tem meditação de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Eu vou abrir na quarta-feira, que ela vai precisar. Às vezes tem algum probleminha, uma viagem, alguma coisa, e ela pede para a gente fazer uma ceva e ajudar ela a continuar com uma egrégora gigantesca. Se você vê a quantidade de pessoas que tem de manhã fazendo meditação com o Elo, é uma coisa que inspira até, porque assim chega a ter mais de 100 pessoas meditando às 6 horas da manhã. Então, tem dias que tem mais de 100 pessoas. Então, assim, é fantástico. E aí parece que a gente conhece cada um. É uma conexão muito forte. A gente chama esse campo da clara luz. Então, todos estão convidados também de conhecer o campo da clara luz também. Na semana passada, nós começamos o segundo segredo sagrado. E nesse segredo sagrado, a gente estava falando sobre descubra a sua verdade interior, que foi escrito por Pritaji. Essa parte, ele fala muito sobre o quanto nós nos cobramos, o quanto a gente idealiza as coisas, idealiza tudo, e que a gente busca por uma perfeição que, às vezes, essa é a minha interpretação que eu vejo um pouco, desta vez que eu estou lendo, que eu vejo que está passando bastante, essa perfeição que a gente fica procurando
demais dentro de nós mesmos e nos cobramos e a gente às vezes não é nem compassivo com a gente mesmo. Então, nós lemos da página 61 até a página 64. Antes da gente iniciar a leitura, eu sempre faço a conexão com todas as pessoas presentes. A Elisa está muito bonita hoje. Cabelo está com uma luz fantástica. Verdade. Não é o reflexo das suas luzes, não. Tá mesmo. Não é, não. É de você. Está muito bem hoje. Está muito bem, Elisa. Que bom. Então, dá licença eu fazer um parênteses. Eu não Pode estou falar. bem hoje. Você não está bem hoje, mas olha, você Não. está irradiando. Pois é. Tive um probleminha na quarta-feira de cinza. Aí fui parar no hospital e tal, parará. Por conta disso, eu troquei medicação. E a medicação ainda não está ajustada. Então, tem dias que eu estou ótima. Ontem eu estava ótima. Hoje, eu saí da cama às 3 horas da tarde. Eu estou com a cabeça completamente zonza. Mas Aí eu olha, fiquei assim, vou para a leitura ou não vou para a leitura? Vou para a leitura, porque semana passada eu também não vim, porque eu não uhum, estava bem. uhum. Né? Então, eu estou assim, nos altos e baixos. Mas eu não estou conseguindo entrar pelo computador, eu estou no celular, e eu estou tentando abrir o computador, não está abrindo. Aí eu, beleza, mas eu estou tão feliz de estar aqui, Então é isso, é porque a eu tinha felicidade. certeza que eu não estaria, pelo que eu passei o dia inteiro. A minha pressão está muito instável, ela fica muito alta ou fica muito baixa. E a cabeça também assim. Mas que bom que você falou Você, isso, que me deu um sim, up aí. Obrigada. sim. E Vou sempre tentar estou ficar até. enviando dica para você. Sempre vem o seu nome, vem a sua imagem. Porque desde aquela outra vez, quando você não estava tão bem, que eu senti, então, quando não te vejo aqui, eu já penso, cadê a Elisa? Então, vamos enviar para a Elisa. Ela Eu sempre está nas agradeço, minhas gratidão orações. sempre. Você é um anjo, né? Um anjo iluminado, Todos nós. e não adianta nem ficar falando gratidão, gratidão, porque é muito mais do que isso. Desculpe, eu ainda Gratidão. estou com uma Imagina. tosse. Há uma semana que eu estou com tosse, eu fiquei sem voz, melhorei e desde ontem eu piorei. Então, está dando algum revertério aí, mas eu estou em exames, tô cuidando. Vai dar Ainda tudo, não sei vai dar vai tudo demorar ainda certo. mais uma semana aí para eu ajustar bem a medicação. Mas vamos em frente. Mas Obrigada. você está com uma luz muito, assim, muito bem. Tá? Então, se você não estava bem, você está ficando agora muito bem. Olha só, eu não estou bem fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente eu estou muito bem, graças a Deus. Que bênção. Entendeu? Eu sinto isso. Aí hoje eu pensei muito sobre isso. Eu falei, fisicamente eu não estou bem, mas a minha conexão comigo mesmo, todo mais que a gente vem trabalhando, vem lendo, e de tudo que a gente faz, eu estou me sentindo muito bem. Eu estou me sentindo, olha que coisa doida, bem equilibrada. Mas fisicamente eu estou totalmente desequilibrada. Entendeu? Então eu tenho que fazer essa conexão aí. Mas é isso aí. Obrigada. Desculpe interromper. Imagina, gratidão, Elisa. Eu te vejo, Elisa, te vejo, Fabrícia. Depois a gente vai conversar, tá bom? A Andreinha, te vejo, Andreia. Amo você, te vejo, Eliane. Patrícia falou que não está conseguindo abrir o computador. Não tem problema, Patrícia Machado estava falando. E Patrícia Tunelli. Ah, Patrícia já conseguiu. Então, eu te vejo, Patrícia, te vejo, Patrícia também. E eu estou aqui. Hoje pela manhã eu entrei, não sei o que aconteceu, e acabei, eu não consegui fazer a meditação hoje pela manhã. Tava uma loucura aqui, então vocês imaginam que a gente abriu matrículas, então fica uma loucura. Então, acho que talvez essa energia toda misturada, acabei fazendo rapidamente, eu fiz a mente serena e só não fiz a oração do ECA. Hoje eu vou fazer antes de dormir, a oração do ECA. E eu falei, mas 7 horas da noite eu estarei aqui para fazer a nossa leitura, que é sagrada. E comentando mais um pouco sobre a leitura que a gente fez na semana passada, né, que foi assim, porque o que é muito importante que a gente tem que estar muito atento é que
A verdade interior é a nossa integridade. É o que eu sou de verdade. E o quanto é que essa integridade está em mim. Como eu estou vibrando tudo isso. Então, a integridade, a gente vai ver várias facetas aqui, por isso que muitas vezes nós não somos compassivos, mas muitas vezes a gente não admite isso. E isso é falta de integridade. Integridade no sentido de estar observando e admitindo coisas que muitas vezes a gente não admite. E nesse daqui a gente vai ver muito sobre isso, tá? A gente vai iniciar, então, na página 64, a verdade interior. Uma luz na escuridão. Opa, não fizemos a conexão com o nosso divino? Eu vim aqui, não. Nossa, falou no meu ouvido aqui. Vamos fazer a nossa conexão primeiro com o nosso divino. Vamos respirar profundamente. Fechar os nossos olhos. Adentrar nesse espaço que só nós conhecemos, abrindo as porteiras, essa porta do nosso coração, que ele traz esse caminho lindo que só nós conhecemos. Para abrir essa porta, nós podemos falar ou cantar o mantra do nosso chakra aqui do coração, que é Yan. Esse mantra, ele abre o nosso coração. Yan. Yan. E com nós, esse portal, essa porteira enorme que se abre, vamos caminhar nesse espaço que só nós conhecemos, que é secreto, só nós, para ir de encontro ao nosso divino, o nosso Antariano, nosso Deus, sentindo o aroma desse espaço, sentindo a luz, o frescor. E logo ali adiante, nosso divino está de braços abertos para nós. Eu te vejo, divino. Eu estou aqui. E o seu divino, ele pode ser na forma que você quiser. Ele pode ser apenas luz. Ele pode ser apenas energia que você sente sem ver. Ele pode ser Jesus, Maria. Pode ser seu pai ou sua mãe. Pode ser Buda. Ele pode ser você, a sua imagem e semelhança. Te peço, divino, que fique comigo cada instante da minha vida e que ouça essa leitura maravilhosa que traz tanta sabedoria e faz com que expanda ainda mais a minha consciência. Vamos juntos
aprender um pouco mais. Vamos respirar profundamente e abrir os nossos olhos. Agora sim, com o nosso divino, vamos fazer a leitura de hoje. Página 64. A verdade interior, uma luz na escuridão. A verdade interior não é uma confissão que fazemos para outra pessoa. Não é uma política de discurso honesto. É algo muito mais profundo e poderoso. A verdade interior é uma percepção, e mais do que uma percepção, é uma observação sem julgamentos do que está acontecendo dentro de você, enquanto pondera duas revelações íntimas sobre sofrimento. Revelações como as da história sobre o despertar de Krishnaji em Big Bear Lake. Essas conclusões extremamente potentes agem como uma lanterna no escuro, revelando sua verdade interior e removendo você das garras do sofrimento. A primeira revelação é que existem apenas dois estados de consciência nos quais podemos estar em determinado momento. Você está ou no estado de sofrimento ou no belo estado de ser. Não há um terceiro estado de ser. Isso é muito importante. Não há um terceiro estado de ser. Não existe o mais ou menos. Não existe tá ficando bom. Não. Ou você está bem, ou você não está bem, mais ou menos. Estou indo. Não existe. A segunda é que todos os estados de sofrimento se perpetuam na autoobsessão. Vamos compartilhar uma história simples sobre como uma de nossas alunas começou sua jornada rumo à verdade interior. Na maioria das vezes, o encontro com a verdade interior talvez não seja tão histórico quanto de Mahatma Gandhi. Mesmo assim, cada aspecto de nossas vidas é tocado pelo extraordinário quando nos alinhamos com o segundo segredo sagrado. Duas mulheres, Cristina e Lee, jantavam em nosso campus quando tocaram no assunto de sofrimento. Sofrer é uma escolha, disse Cristina, uma executiva que havia superado muitos desafios na vida. Quando Lee, uma líder comunitária que passara a carreira toda defendendo os pobres, ouviu aquilo, ficou incomodada. É muito fácil para você pensar assim, sentada em um salão com um ar-condicionado, cheio de pessoas ricas e perfumadas. Cristina se sentiu tão humilhada que foi embora. Quando a encontrei mais tarde naquela noite, ela parecia muito melhor. Então, perguntei o que havia mudado. Compreendo-lhe e o trabalho que ela faz, respondeu Cristina. Quando a entendi, meu sofrimento desapareceu. Eu me sinto melhor. Você teve essa percepção hoje, Cristina, comentei. Mas e se, mais tarde, alguém lhe apresentar provas irrefutáveis de que lhe é, na verdade, muito arrogante? Como você se sentiria? Irritada e amargurada de novo? O que aconteceria com você? Sua liberdade não pode depender da compreensão sobre outra pessoa. Olha que importantíssimo isso. Vou repetir. A sua liberdade não pode depender da compreensão sobre outra pessoa. Ela precisa surgir da sua própria verdade interior. Precisa começar com o reconhecimento do seu estado no instante em que se incomodou com o que lhe disse. Então,
Em que estado exato você entrou quando saiu do refeitório? Eu estava em um estado de sofrimento. No começo, eu me senti humilhada e chocada. Aos poucos, isso se transformou em raiva, respondeu ela. Se você se observasse nesses estados com ainda mais atenção, qual seria seu processo de pensamento nesses momentos? Cristina pensou um pouco antes de responder. Fiquei chateada por ter sido eu quem sustentou Lee financeiramente, quando a filha dela adoeceu alguns meses atrás. Como ela ousa me ofender daquele jeito na frente de todo mundo? Lee tirou vantagem da minha bondade. Que ingrata! É bem feito para mim, para eu aprender a tomar mais cuidado com as pessoas e não acreditar em todo mundo. Você pode parar por um instante, Cristina, e observar que, independentemente de se sentir ofendida, chocada ou irritada, seu estresse se perpetuou devido à sua obsessão? Se você conseguir ver a verdade de sua auto-obsessão neste momento de sofrimento, há um desembaraço natural de seu sofrimento. Esse foi o começo da jornada de Cristina rumo à verdade interior. Não há nada inerentemente errado em tentar compreender a perspectiva de outra pessoa, mas isso é diferente da verdade interior. Esta é uma grande diferença entre muitas práticas de autoajuda e o segredo sagrado da verdade interior. Quando você sentir uma perturbação surgindo, não tente mudar nada. Não justifique o sofrimento ao tentar lhe dar explicações. Não o julgue. Resista à tentação de tentar pensar em motivos fora de si mesmo. Apenas perceba que seu estado interior está sendo alimentado pela sua obsessão por si mesmo. Você não está tentando solucionar um problema de verdade ao ficar remoendo o assunto em estados de sofrimento. Você está apenas obcecado por si mesmo. Se você perceber fazendo isso de novo, o poder da verdade começará a agir. Sua vida se abrirá para sincronias ainda maiores. Essa parte toda é muito importante também, você deixar isso daí marcado, porque é a forma como você precisa apenas observar o que você está sentindo sem julgamento. Que aí, então, você vai conseguir enxergar a verdade, de verdade. A verdade não se trata de modificar emoções. Sabe quando a gente fala muito sobre ressignificar? Nem sempre é possível ressignificar. Esse ressignificar acaba sendo uma farsa que encoberta um sentimento que realmente eu preciso trabalhar. E que você ressignificando, muitas vezes você esconde ele como sujeira que a gente coloca debaixo do tapete. Então, a verdade não se trata de modificar emoções. O mundo interior é estranho e não cede a agressões. Você não conseguirá vencer a ansiedade ou a solidão por meio de agressão ou truques. Tudo que pode fazer é observar as sensações que surgem de maneira passiva. Seu próprio processo de observação quebrará a corrente dos estados de sofrimento. Eles se dissolverão e uma bela calma ou alegria emergirá e tomará seu lugar. Você só precisa testemunhar seu estado em vez de lutar, manipular ou mudar de rumo. Então, devemos tentar nos agarrar às boas emoções quando elas surgem? Devemos almejar emoções perfeitas, puras e agradáveis? Você já esteve em um templo hindu antigo? Eles são decorados com imagens transcendentais de deuses, sábios e santos místicos em oração. Os templos também exibem cenas rotineiras de pessoas pastoreando gado e de mães penteando o cabelo dos filhos. E, em meio a isso tudo, também a imagem de homens e mulheres
em poses provocantes, assim como demônios horríveis com barrigas proeminentes, dentes enormes, olhos raivosos e rostos cruéis. E é verdade, gente. Eu nunca fui num templo hindu, mas já vi isso em imagens, em filmes, assim. E a primeira vez que eu vi, eu até me choquei, porque eu falava, como pode ser uma igreja se tem tanta imagem assim? Tem algumas tão feias, né? E é exatamente assim, porque está tudo junto. Você, com certeza, não esperaria encontrar esse tipo de coisa em um lugar tão sagrado, não é? O templo devia exibir apenas imagens puras, transcendentais e celestiais. Mas um templo hindu retrata elementos do sagrado e do comum, da luxúria e da satisfação, da raiva e da paz, dos poderosos e dos submissos. Você está se perguntando por quê? Essas estruturas representam a totalidade da experiência humana. A verdade interior só pode acontecer quando você leva atenção pacífica a toda a sua mente, não apenas ao positivo. A prática da verdade interior é o maior ato de compaixão que você pode ter consigo mesmo. Olha só isso. Que a prática da verdade interior é o maior ato de compaixão que você pode ter consigo mesmo. As emoções podem se dissipar ou aumentar. No entanto, quando cedemos à ânsia da obsessão por nós mesmos, tornamo-nos paralisados pela dor. Nós alimentamos a raiva, a tristeza ou o sofrimento até eles se tornarem nosso estado padrão. A obsessão por si mesmo é como uma doença que limita a compreensão do mundo. Quando ela toma conta, você passa a enxergar as coisas por um ponto de vista extremamente limitado. Em um estado assim, como lidar com os problemas de modo inteligente? Vamos ver o que acontece quando deixamos a preocupação por nós mesmos tomar as rédeas da maneira como nos relacionamos com nossos entes queridos. Um participante e sua namorada estavam presentes em uma sessão de perguntas e respostas no primeiro dia de um curso da academia. Os dois tinham 30 e poucos anos, e ele disse: não estou aqui por minha causa, vim pela minha namorada. Vamos ficar muito felizes se vocês conseguirem ajudá-la. Sou muito corajoso, sou um homem que encara o medo de frente. Eu exploro cavernas, faço bungee jumping, voo de parapente, faço tudo que me desafia. Minha namorada, por outro lado, é tímida. Ela não gosta de aventuras. Vocês podem mudá-la para a gente se divertir juntos? Krishnaji não respondeu a sua pergunta. Ele sabia que o homem descobriria a resposta antes do fim da semana. Em vez disso, quis saber: você realmente acha que não sente medo? Será que ser ousado e ser livre de medo são a mesma coisa? Por que você não tira um tempo para observar a verdade do seu estado interior em relação ao seu namoro? Após 2 dias, o homem compartilhou sua revelação com um dos professores da academia. Os professores da academia, muitas vezes, são chamados de dasa. Às vezes eu falo essa palavra porque às quartas-feiras acontecem os encontros de sabedoria e são os dasas, que são os professores da academia. Eles são conhecidos por dasa. Eu morria de medo só de pensar em enxergar a verdade. Por algum motivo, a ideia era muito assustadora. Então, ele se agarrou a essa revelação e começou a observar seu mundo interior. Nos últimos 3 anos, eu partia do princípio de que era o amante mais generoso do mundo, contou o homem a Krishnaji. E dizia para mim mesmo que ninguém a amaria tanto quanto eu. Mas quando comecei a ver minha verdade interior, infelizmente odeio dizer que passei boa parte do tempo obcecado comigo mesmo.
Para mim, amar minha namorada significava pensar nela o tempo todo e desejar que ela estivesse pensando em mim. Eu precisava que ela admirasse tudo o que eu fazia. Mesmo durante o curso, quando eu respondia alguma pergunta, ficava olhando para ela de vez em quando, buscando a sua aprovação. Eu esticava a mão para pegar a dela. E se, por algum motivo, não a recebesse, ficava maluco. Por que minha namorada não se sentia confortável com o meu toque? Será que ela não me amava? Foi muito doloroso encarar que boa parte do meu namoro é baseada nos estados de sofrimento de insegurança e possessão. Tudo girava em torno de mim. Eu estava apavorado de ela mudar. Não quero que se torne uma mulher. Quero que continue sendo aquela garota que está sempre animada. Quando a escuto dizer algo mais maduro ou contido, fico com medo. Acho que o meu amor por ela está diminuindo. Então, tento surpreendê-la com um presente ou algo diferente. Algo completamente inesperado para convencer a mim mesmo de que a amo. E para convencer a ela de que a amo. Nos dias e semanas seguintes, enquanto esse homem se estabelecia pacificamente em sua verdade interior, o namoro dos dois se transformou. Não se tratava mais de duas pessoas carentes e grudentas tentando manter o fogo da paixão. Agora, eles eram dois indivíduos completos, olhando na mesma direção, pensando em criar uma família amorosa. 7 anos depois, seu amor permanece inabalado. Se você praticar o segredo sagrado da verdade interior, pode evitar muitas separações e perdas. Pode evitar muitos erros caros. Você abandonará o vício de viver no passado. A experiência de viver se torna mais bonita. Lembre que praticar a verdade interior não o tornará imune a entrar em sofrimento novamente. Mesmo assim, ela detém o poder imenso de desgastar o hábito de uma vida de chafurdar no sofrimento, assim como a água corrente suavemente exerce seu poder de desgastar a mais dura rocha no caminho do oceano. Cada um de nós cultivou certos estados de sofrimento habituais: ansiedade, estresse, raiva, decepção, inveja, indiferença. Se você não praticar o segredo sagrado da verdade interior, essas emoções vão sair do controle. Como ervas daninhas, elas sufocarão tudo que é belo em sua vida. Você pode se sentir chateado com seu parceiro, irritado com seus pais, distante dos seus irmãos ou decepcionado com seus filhos. Essa desarmonia nos faz sofrer. Porém, em vez de lidar com a situação de modo inteligente para criar harmonia, sentimos pena de nós mesmos ou colocamos a culpa nos outros. O tempo todo, estamos preocupados apenas com a injustiça que sofremos. Imerso na obsessão com seu próprio sofrimento, você não consegue encontrar soluções para os desafios da vida. Passa a ser impossível se conectar com o seu propósito verdadeiro. Por que você se casou? Por que teve filhos? Que espaço quer que seus pais tenham em sua vida? Qual é a base da sua conexão com seus amigos? Digamos que estejamos lidando com uma situação frustrante no trabalho que realmente nos tira do sério. Se parássemos e observássemos a verdade sobre o nosso desconforto, a raiva desapareceria. Em um estado de consciência calmo, podemos enfrentar a situação como uma perspectiva mais profunda que viria de perguntas como: qual é o propósito do nosso trabalho? Como impactamos os outros com aquilo que fazemos? O que nossos colegas de trabalho significam para nós?
Mas quanto de nós tiram esse momento para sair da obsessão por si mesmo? Ou lembre-se da história de nossas alunas Li e Cristina. Cristina, pelo menos, tentou se separar da raiva. De muitas maneiras, ela estava no caminho certo, mas pulou uma etapa fundamental. Não observou sua própria verdade interior. Ela entrou completamente no templo dentro de sua mente. Aquele que é cheio de divindades e demônios, filantropos e ladrões, beleza e feiura. Quando a gente entra na mente, muitas vezes a nossa mente mente. Essa palavra, essa frase, ela é bem real. Porque a gente se convence daquilo que é mais conveniente para nós. E observar e olhar e falar que é lá fora que está acontecendo algo, não dentro da gente. Em todas as situações da vida, os problemas não irão persistir e aumentar por causa dos outros, mas por sua causa, por sua dedicação a si mesmo. Absorvido em pensamentos autocentrados, você deixa de notar a simplicidade dos desafios que enfrenta. A vida se torna complexa demais. Quantas e quantas vezes a gente fala assim, como que é complicado viver, como é difícil. A gente tem até uma certa maneira, a gente coloca isso como a gente acha que está tudo muito difícil. E, na verdade, é só a gente observar e ser íntegro com a gente mesmo, fica tudo muito mais fácil. Mas não precisa ser assim. Tudo isso pode parecer muito estranho. Tantos de nós aprenderam que devem solucionar os problemas para se livrar do sofrimento. Mas a verdade é o oposto. Se quiser acabar com as dificuldades, comece por permitir que o seu sofrimento se dissolva. Aí está o segredo, um dos segredos importantíssimos. A gente tem que aprender a dissolver o sofrimento. Eu também caio em sofrimento. Depois, na hora de compartilhar, eu compartilho com vocês algumas coisas. Um tempo atrás, Krishnaji convidou Diego, um amigo, para um processo especial aqui no campus. Havia 2 anos que ele perdera o filho devido a uma overdose de drogas proposital. O rapaz tinha apenas 19 anos quando morreu, mas esteve anos deprimido antes de decidir acabar com a própria vida. Ele não conseguia aceitar o fato de que o pai trocara a mãe por outra mulher. Seu relacionamento com a madrasta não era dos melhores, o que causava brigas com o pai. Diego acabou se tornando insensível e frustrado com o filho, distanciando-se emocionalmente dele. Na véspera da morte do rapaz, os dois jantaram juntos e durante a refeição ele disse: "Pai, você nunca mais vai me ver." Diego presumiu que o filho tentava provocar outra briga. Porém, na manhã seguinte, recebeu a notícia. Arrasado e incapaz de perdoar a si mesmo, ele foi tomado pela culpa e pela depressão. Quando finalmente visitou nossa academia, já começava a ter pensamentos suicidas. Tinha se distanciado da esposa e dos 3 filhos mais novos. Perdeu o interesse no trabalho, foi demitido, estava gastando todas as suas economias. Sua saúde ia de mal a pior. Enquanto ele se confidenciava com Krishnaji, quebrou em lágrimas. Diego disse que queria se castigar e a única maneira que tinha de reparar seu erro era sofrer até morrer. Ele via a morte como uma forma de reencontrar o filho e pedir perdão. Krishnaji desenhou um processo para ajudá-lo a se libertar. Durante esse período, Diego passou a compreender que todo o sofrimento, a raiva e a culpa eram apenas uma fixação por si mesmo. Até então, ele acreditava que só poderia amar o filho
se vivesse imerso na culpa. Já tinha decidido que estava destinado a sofrer pelo resto da vida. Diego ficou chocado ao descobrir que aquilo não era amor, mas uma obsessão sem sentido. Ele agora era incapaz de se conectar de maneira pacífica com as lembranças do filho ou com a esposa e os caçulas em casa. Seus pensamentos giravam apenas em torno de si mesmo. Por que fui tão cego? Por que ignorei todos os sinais que ele me deu? Por que me tornei tão egoísta? Não mereço viver e ser feliz. Ele morreu por minha causa. Matei uma criança inocente. Eu o trouxe para este mundo e não consegui cuidar dele. Sua morte foi minha culpa. Nunca vou me perdoar. Ah, por que fui tão cego? Fazia meses que esses pensamentos giravam na cabeça de Diego. Quando ele viu a verdade e viu que aquilo era uma obsessão por si mesmo, não por si próprio, não amor, a culpa desapareceu sozinha. Diego notou como se afastava dos membros da família que continuavam vivos. Inconscientemente, seguiu o padrão que seguira com o filho. Após se livrar da culpa, Diego sentiu uma calma profunda. O diálogo mental desnecessário e incessante havia parado. Em uma meditação subsequente com Krishnaji, ele sentiu a presença do filho, pediu perdão por todos os momentos de distanciamento e ausência emocional, e sentiu o filho se fundir ao seu coração. Após a experiência, declarou: não preciso morrer para me conectar com meu filho. Ele foi e sempre será parte de mim. Sua guerra consigo mesmo havia acabado. Com esse sentimento de conexão, Diego se perguntou: há alguma coisa que eu posso fazer em memória de meu filho? Posso contribuir com o mundo de algum modo que o deixaria feliz? Então, se lembrou de como o filho amava ser DJ. Ele decidiu que organizaria competições em sua cidade, encontraria os melhores talentos e se esforçaria ao máximo para promovê-los. Esse seria seu presente para seu filho. Com frequência, notamos em nossas vidas e nas vidas de vários alunos que, quando nos liberamos do sofrimento de maneira consistente, soluções mágicas surgem do nada. Desafios duradouros tendem a desaparecer. A depressão e a ansiedade perdem a força. É claro que a sensação de estarmos livres do sofrimento já é uma recompensa por si só. Mas, se além dessa liberdade nós também seguirmos os passos descritos neste livro para cultivar os belos estados de amor e conexão, o apoio subsequente que receberemos do universo será uma bênção incrível. Assim, quero compartilhar uma prática que lhe ajudará a sair da obsessão por si mesmo e passar para um belo estado de serenidade. A prática da mente serena é usada por muitos líderes e buscadores espirituais, até mesmo por adolescentes e crianças. Eu vou ter que falar algo aqui. Hoje, incrivelmente, a minha filha, que é tão cética, tem 18 anos agora, né? Ela pediu para mim a prática da mente serena para mim passar para ela. Eu estou muito feliz com isso. Ela pediu sozinha. Então, eu vou esperar ela por ela mesma fazer. Estou muito feliz. Então, a prática da mente serena é usada por muitos líderes e buscadores espirituais, até mesmo por adolescentes e crianças no mundo todo. Eles reportam que, desde que as transformaram em um hábito, as situações ao seu redor parecem se resolver de modo mágico e que acabam reagindo aos desafios de maneira que nunca teriam imaginado antes.
Este é um método muito simples e extremamente eficaz para prevenir que estados limitados se transformem em estados obsessivos. Quando praticado em momento de conflito, ele o tira da confusão e o leva para a clareza. Você entrará em um estado de mais tranquilidade, no qual revelações sobre os desafios da vida se apresentam. Então, agora nós vamos fazer a prática da mente serena. Não fizemos hoje juntos pela manhã, mas vamos fazer agora. Eu vou ver se eu consigo pôr aqui uma música que não dê problema com direitos autorais. Porque senão ali tem que apagar tudo. Que foi o que aconteceu numa gravação anterior aí que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos tentar aqui. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, sentar de uma maneira confortável, com a coluna ereta, as mãos sobre as pernas. Vamos pedir para o mestre da imobilidade estar no nosso lado direito, o mestre do silêncio do lado esquerdo. Essa é a prática da mente serena. É uma prática que ela dura 3 minutos e traz tanta clareza, soluções para os conflitos da nossa vida. Vamos ficar imóveis e respirar profundamente por 3 vezes. A inspiração, ela é menor do que a expiração. Vamos fazer toda a respiração pelas nossas narinas, tá bom? Observe o seu estado até descobrir a emoção exata que você está sentindo agora. Nesse instante, você está sentindo raiva, ira, cobiça. Ou você está calma, com os pensamentos mais lentos, tranquila. Só observe. Agora, observe a direção do fluxo dos seus pensamentos. Será que você está pensando no passado?
Ou será que você está projetando um futuro lá adiante? Ou o seu pensamento está no aqui e agora? Só observe, sem nenhum julgamento. Visualize uma chama bem pequena no centro de suas sobrancelhas. E ao inspirar profundamente, esta chama, ela vai ficar flutuando no meio do seu cérebro, bem no meio da sua cabeça. Veja essa chama flutuando no vazio. Essa é a prática da mente serena. Vamos se inspirar profundamente. E quando se sentir pronto, pode abrir seus olhos. Essa prática a gente pode ouvir também através do... Aqui no livro ele está desatualizado. Tem um aplicativo hoje do ECAM, que é o Bridge Room, que você pode ouvir algumas meditações gratuitamente. Então, você pode baixar o aplicativo, tem a sua sync, às vezes está tendo algum desafio, né? Então, também tem essas meditações que eles soltam às vezes, mas tem várias meditações ali que são gratuitas, que você não precisa pagar nada e ouvir no aplicativo. Ou se não, você pode pagar anualmente, ter várias meditações, que são meditações no ECAM, que Krishnaji e Pitaji disponibilizam para todos nós, e elas tem várias traduzidas aqui em português, tem vários, tem em todas as línguas, tá? Aqui está tá bem desatualizado, eles estão falando de um site que não existe mais, tá? Que tinha a versão do audiobook do livro. E essa é a prática que eu sempre faço pelas segundas-feiras, eu faço a prática da mente serena e a oração do ECA. Então, a melhor parte dessa prática poderosa é que ela só demora 3 minutos. Ela é muito rápida e pode ser feita em qualquer lugar e em qualquer momento. Você pode usá-la para avaliar a si mesmo rapidamente no meio de uma briga com o seu filho ou com o seu parceiro. Pode usá-la para desanuviar os seus pensamentos antes da próxima reunião importante. Caso comece a se sentir confuso ou ansioso, você lembre-se que uma pausa de 3 minutos é a única coisa necessária para você voltar à vida com foco e uma energia renovada. Você saberá que alcançou uma mente serena quando não estiver mais obsessivo em relação ao passado ou projetando preocupações para o futuro. Quando estiver pronto para aceitar o que quer que o presente ofereça, com tranquilidade e facilidade. Munidos com a compreensão sobre como acessar sua própria verdade interior, você agora está pronto para embarcar a segunda jornada da vida. Vamos começar. Nós vamos parar aqui agora.
Tá bom, Patrícia, pode sair sim, tá? Eu intenciono para você. Deixa aqui o nome de quem que você quer que eu coloque a gente envie Diksha, que a gente envia também para quem estiver aqui escrito, tá bom? Gratidão imensa. E agora nós vamos fazer o nosso compartilhar da Diksha para depois pararmos a gravação para fazermos o nosso compartilhar do ensinamento de hoje. A Diksha, ela é uma bênção. A Diksha, nossa, eu vou compartilhar novamente um post que os meninos que estão fazendo, tá conduzindo os jovens, eles fizeram sobre Diksha. Vou compartilhar de novo no meu Insta e vou ver se eu consigo pegar o link para colocar, para falar sobre o que é a Diksha, né? Como que é a explicação da Diksha. A Diksha é uma bênção, a Diksha é energia, a Diksha, ela é para aquilo que a gente mais precisa. Ela preenche aquilo que nós estamos mais precisando, tá? E sempre que a gente vai fazer a Diksha, que a gente vai compartilhar a Diksha, nós cantamos o mantra do Ekam para nos conectarmos até o Ekam. Então, quem não for Diksha Giver, somente precisa se abrir para receber essa bênção. Quem for Diksha Giver e quiser compartilhar a Diksha com a egrégora aqui, então eu convido vocês. A gente vai cantar o mantra do Ekam e vamos enviar a Diksha para todos os presentes aqui e para todo o nosso círculo de almas. Tá bom? E para fechar os olhos, se sentar de uma maneira confortável e se abrir para receber a Diksha. Iniciando a Diksha. Vamos convidar todo o nosso círculo de almas, que são as pessoas mais próximas de nós, as 9 pessoas, e colocar no centro desta roda para receber também esta bênção.
enviando Diksha para Patrícia Tonelli, para Kleber Oliveira, enviando Diksha para Mônica Caldas, para os pais da Tânia Regina, para a netinha da Rose Claire, que faz aniversário hoje, para Simone Gama e para os seus pais, enviando Diksha para todos os hospitais, para todas as pessoas que estão doentes ou se recuperando, enviando Diksha para todas as pessoas que estão precisando de coragem, que estão precisando de equilíbrio para resolver as situações da vida. E enviando Diksha para todo o nosso planeta Terra. Mantenha os olhos fechados. Estou encerrando a gravação aqui, mas mantenha os olhos fechados e vamos integrar toda essa energia. Recebam essa energia, essa bênção da Diksha.